Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Minha Escola Virtual. O tema da aula de hoje é reprodução assexuada e sexuada. Bom, uma das características gerais de seres vivos é a capacidade de reprodução. Esse processo é fundamental para a preservação e a continuidade das espécies, pois é através dela que as informações genéticas dos organismos vão ser repassadas aos organismos criados. Como nós já vimos, existem dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. Vamos lá ver primeiramente a assexuada. Nesse tipo de reprodução, o organismo se reproduz sem receber células de outro indivíduo da espécie. Nesse tipo de criação de novos indivíduos, ocorre a separação de uma ou mais células de um gerador para dar origem a outro. Portanto, gente, surgem indivíduos geneticamente idênticos ou clones. Olha só, os principais tipos de reprodução assexuada é a divisão binária, fragmentação, a esporulação e o brotamento. Vamos ver rapidamente cada um deles, começando pela divisão binária, onde um indivíduo se divide em dois, ou seja, não existe um progenitor. Surgiram dois indivíduos novos, mas que contêm o mesmo material genético. Esse tipo de reprodução ocorre principalmente em bactérias e protozoários. A fragmentação. Nesse tipo de reprodução, as partes do indivíduo se separam do seu corpo e se regeneram. A partir desses fragmentos surgem novos indivíduos. E nós podemos encontrar esse tipo de reprodução em estrelas do mar, em planárias ou então em plantas. A esporulação é um tipo de reprodução onde as células chamadas de esporos germinam e formam os descendentes quando estão em condições favoráveis. Pode ocorrer em bactérias, protozoários e também fungos. E por fim, o brotamento, que ocorre pela formação de brotos, que se separam do corpo dos indivíduos progenitores e desenvolvem vida independente. Esse processo faz parte de algumas bactérias, fungos, poríferos e quinidários. Agora nós vamos ver a reprodução sexuada. Ela ocorre através da união dos gametas masculino e feminino. Esse tipo de reprodução é característica de animais, plantas, algas e fungos. Esses gametas, elas são células sexuais especializadas que carregam as características genéticas que os descendentes herdarão. Essas informações estão dentro do cromossomos localizado no núcleo da célula. Por exemplo, os gametas presentes nos animais são chamados de espermatozoides masculinos e os gametas presentes nas fêmeas são chamados de óvulos. E como ocorre a reprodução sexuada? A reprodução sexuada é dividida em duas etapas, na produção dos gametas e na fecundação. Observe a imagem. Nela, nós temos a representação da gametogênese, que é um processo de formação dos gametas que nos animais machos é chamado de espermatogênese e nas fêmeas de ovogênese. Nos seres humanos, o sistema reprodutor masculino produz os gametas dos testículos, enquanto que o sistema reprodutor feminino produz as células nos ovários. E a fecundação agora? Bom, a fecundação é o processo de união do gameta masculino e feminino. E nessa etapa, forma-se o zigoto, também chamado de célula-ovo, que dará origem a um novo ser. Nos humanos, prestem atenção, o zigoto apresenta 46 cromossomos, 23 são herdados da mãe e outros 23 são herdados do pai. Com isso, os descendentes, os filhos, apresentam semelhanças aos seus progenitores, mas não são idênticos. As principais diferenças entre os métodos de reprodução, gente, preste atenção, aqui é um resumo básico. Nós vimos que a reprodução assexuada é geralmente mais simples e mais rápida que a reprodução sexuada. A reprodução assexuada envolve apenas um membro da espécie, enquanto a sexuada é realizada por dois progenitores. A reprodução assexuada forma organismos geneticamente idênticos, enquanto que na reprodução sexuada ocorre recombinação gênica. E, por fim, a reprodução sexuada produz variabilidade genética, ao contrário da reprodução assexuada, que produz apenas clones.
Então a aula foi essa, gente. Agradeço a atenção de vocês, é muito bom estar aqui. Eu desejo bons estudos e até a próxima.